Estamos aqui na área para mais uma aula de Direito Civil, dando continuidade agora com o assunto de ausência. Alan, ausência é aquilo que meu namorado, que minha namorada está fazendo comigo, está ausente na minha vida. Não é dessa ausência que eu estou falando. É da ausência prevista nos artigos 22 e seguintes do Código Civil. Nós vamos estudar o que acontece quando uma pessoa desaparece e como a gente pode dar seguimento à vida, presumindo a morte dessa pessoa, certo? Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like se você gostou dessa aula. Em breve vai ser lançado aí um material de revisão para quem está assistindo essa aula, pensando no concurso da Assembleia Legislativa. No dia 25 de setembro vamos ter um material de questões com várias questões inéditas para vocês revisarem nas últimas semanas, certo? E, sem mais delongas, sem mais demora, né? Melhor, vamos para a aula. O primeiro artigo que você vai pegar não é o artigo que começa o assunto de ausência. Não, você vai pegar o artigo 6º que a gente já estudou na primeira aula do Código Civil. O artigo 6º do Código Civil diz o seguinte, ó: a existência da pessoa natural termina com a morte. Então a pessoa nasce, inicia a sua pessoa natural, seus direitos, né? E aí ela termina com a morte. Porém, olha o que o artigo diz: presume-se esta, então, a morte presumida quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então, a morte, certo? No caso de ausência, será presumida no momento da sucessão definitiva. Informação importante para a gente, certo? Por quê? A ausência, o ausente é aquela pessoa que desaparece sem deixar notícias. Aí você vai buscar essa informação abrindo aí no seu código, no seu computador, o artigo 22 do Código Civil. O artigo 22 do Código Civil diz o seguinte, ó: desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou procurador a quem caiba administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou Ministério Público, declarará a ausência e vai nomear curador. Então, a pessoa desaparecendo, alguém pode, incluindo o Ministério Público, requerer em ação a decretação da ausência. Perceba que a lei não estipula nenhum prazo. Tem que desaparecer por uma semana, por um mês, por um ano, não. Desapareceu. Certo? Desapareceu faz uma hora, não tem notícia. Em tese, você pode pedir a declaração de ausência. E a gente vai ver esse procedimento na aula de hoje. O artigo 23 fala: também se declarar a ausência e se numerar curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer o mandato. Então, a pessoa tem um mandatário, ela passou uma procuração para uma pessoa cuidar de administrar todos os seus bens e ela desaparece. Nesse caso, se essa pessoa que recebe a procuração também entender que não quer fazer aquilo ou que não tem condições para fazer aquilo, também pode ser decretada a ausência com nomeação do curador. Porque se ela tiver deixado o curador e esse curador tiver interesse e capacidade para cuidar dos bens, o juiz não vai precisar nomear. Ele vai decretar a ausência e o curador já está nomeado. E aí nós vamos para o procedimento. Nós temos o desaparecimento, e aí, a partir desse desaparecimento, a declaração de ausência, você entra com um pedido para declarar ausência, o juiz declara a pessoa ausente, e aí, nomeado o curador. Se o curador já for nomeado, a pessoa já deixada, não tem problema nenhum. O juiz reconhece o curador, e é feito o quê? Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3, é feita a arrecadação de bens, certo? A arrecadação de bens é analisar, vai quantificar quais são os bens que essa pessoa tem e deixar, tipo como se fosse inventariado. Fulaninho que sumiu, tem todos esses bens, tem essas casas, esses carros aqui, essas contas com dinheiro, tem esses bens aqui. Por quê? Porque caso seja decretada a morte dele depois, eu já sei quais são os bens dele para possível sucessão. Certo? Sucessão é, você morreu,
e seus herdeiros vão suceder os seus direitos e deveres, certo? E aí, se a pessoa que desapareceu tiver deixado o curador, vamos esperar 3 anos da arrecadação de bens. Se a pessoa que desapareceu não tiver deixado o curador e o juiz nomear curador, vamos esperar 1 ano, botei 1 ano, 1 ano, né? O professor Mário Veio de Português vai dizer, Alan, cadê a concordância? 1 ano da arrecadação de bens. Para quê, Alan? Para a sucessão provisória. Então, preste atenção aqui. Arrecadei os bens. A pessoa desaparecida tinha nomeado o curador antes. 3 anos da arrecadação de bens, eu posso fazer a sucessão provisória. Não tinha nomeado o curador não aceitou. Então, o curador foi nomeado pelo juiz. 1 ano após a arrecadação de bens, eu faço a sucessão provisória. Então, em uma sentença é feita a sucessão provisória e 180 dias depois, essa sucessão começa a produzir efeitos, certo? E aí você faz o inventário e a partilha desses bens provisoriamente. Então, veja, eu estou provisoriamente dividindo os bens dele com os herdeiros dele. Inventário e partilha. E aí, se comprovei a morte da pessoa, então conseguimos encontrar o corpo dela, de fato ela tinha morrido, comprovei a morte. Ou passaram-se, aí tem 2 prazos que vocês vão ver, 10 anos ou 5 anos, e aqui é pegadinha de prova, do desaparecimento, e a pessoa tem mais de 80 anos de vida. Então, se uma pessoa desapareceu, e ela desapareceu com 78 anos de vida. Aí começou o processo de ausência. Aí depois de 5 anos, ela já está com 83, né? Então, se já fazem 5 anos do seu desaparecimento e ela já estaria com mais de 80, eu já posso pular as etapas e ir para a sucessão definitiva. Então, todos aqui terminam o quê? Na sucessão definitiva, certo? E aí, você, conforme o artigo 6º, reconhece, presume a morte da pessoa. E a pessoa, ainda assim, ela pode retornar viva. E aí ela vai ter 10 anos para recuperar seus bens, se ela retornar. Certo? Durante a sucessão provisória, vocês vão ver na lei que as pessoas vão suceder nos bens, mas provisoriamente guardando esses bens, administrando os bens para o possível retorno do proprietário. Certo? Por isso que é provisória. Na definitiva, elas já ficam com o bem, porém, se ele voltar dentro de 10 anos, ele pode recuperar o bem do jeito que ele encontrar. Aqui os bens têm que ser mantidos e guardados valores, então, inclusive os lucros que as empresas forem dando para essa pessoa. Mas a gente vai ver que esses dispositivos mudam, depende de quem foi o sucessor provisório. Se for depende da qualidade de herdeiro, se for cônjuge, ascendente, descendente, colateral, o que é esse sucessor provisório aí, certo? E aí damos seguimento. Artigo 26. Decorrido 1 ano de arrecadação de bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador, em se passando de 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então, esse momento aqui, nós estamos na leitura do artigo 26, certo? O artigo 27 vai dizer quem são os interessados que podem pleitear. Leiam o artigo 27 aí no seu estudo. O artigo 28 vai dizer, a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Mas logo que passe em julgado, vai se proceder à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e a partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido, certo? Ela começa a produzir efeito 180 dias depois, porém, transitou em julgado, você vai poder, certo? Produzir, dar continuidade ao procedimento de ausência. E aí o artigo 30 fala o seguinte, os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens, aqui, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes. E aí eu quero chamar a atenção para o parágrafo 2º do artigo 30, que fala, ascendentes, cônjuge e descendentes, o CAD,
uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independente de garantia, entrar na posse desses bens aqui provisoriamente. Certo? E aí você tem as outras regras dos artigos seguintes que vocês vão lendo. E aí o artigo 33 fala, ó, o descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens a que este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, seguindo o disposto no artigo 29, certo? Então perceba que a forma como será administrado esses bens muda a depender do herdeiro. Então você tem que estar ligado se esse herdeiro é cônjuge, ascendente ou descendente, ou se ele não é. Se ele não for, aí existem outras regras. O excluído, artigo 34, segundo o artigo 30, que é aquele que não consegue demonstrar garantia e ele não é CAD, então ele não consegue demonstrar garantia para se emitir na posse, e aí ele fica de fora, porque ele não é CAD, ele tem a obrigação de demonstrar garantia, mas ele não tem condições de demonstrar garantia. Essa pessoa, conforme o artigo 34, poderá, justificando a falta de meios, requerer que lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que ele trocaria. Então ele pode não estar na posse do bem, mas dos rendimentos que ele teria direito, ele fica com metade. Certo? 36. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores dela emitidos, ficando todavia obrigado a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens ao dono. Então o dono apareceu, você vai continuar guardando esse bem para devolvê-lo, certo? Para devolvê-lo, porque você está na posse, você não assumiu a propriedade do bem. Ok? Artigo 37. 10 anos de passado em julgado a sentença que concede a sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das calções prestadas. Então, as garantias que eu dei, eu pego de volta e a sucessão fica definitiva. Então, eu vou assumir a propriedade do bem. Aí, ó, nós vamos para o artigo 39. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, então nós estamos aqui, ó, durante os 10 anos da sucessão definitiva, ou algum de seus ausentes, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou este haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, ou subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Depois de um tempo, aqui, se você volta, você recupera tudo. Aqui você recupera do jeito que vai se encontrar. Se foi vendido, é o valor que foi vendido, no estado que está. Se foi subrogado, ou seja, ele foi trocado por outro bem, existe outro bem no lugar dele. Você vai assumir esse outro bem no lugar dele, tá certo? E essas são as principais regras da ausência. Vocês vão ver em questão de prova que a ausência, ela cobra a literalidade da lei. Alan, quero ver um exemplo. Coloca aí na tela. Arnaldo saiu de casa em 2004 e desde então não houve mais notícias dele. Arnaldo foi comprar o famoso cigarro e aí sumiu. Em 2005, seus filhos pleitearam a declaração de sua ausência, que foi deferida no mesmo ano, com a arrecadação de bens de Arnaldo e a nomeação de um dos filhos como curador. Leiam na lei também quem pode ser curador. Está lá nos artigos iniciais da ausência, 20 e poucos da ausência. Certo? Em 2006, a pedido do curador, foi aberta a sucessão provisória e os filhos foram emitidos na posse dos bens. Em 2017, ou seja, mais de 10 anos depois, a requerimento dos filhos, a sucessão provisória foi convertida em definitiva. Então, traz para mim aqui, ó. Ele disse que em 2006 foi aberta a sucessão provisória, passaram-se mais de 10 anos e aí pediram a definitiva, certo? Então, tudo ok até esse momento. O advogado dos filhos, contudo, os alertou que, reaparecendo Arnaldo em 2027, poderia exigir de volta os bens no estado que se encontrarem. Então, ele tem o quê? 10 anos para exigir os bens no estado que se encontrarem. Ok? Então, presta atenção no seguinte aí. Arnaldo presume-se morto desde... Qual é o momento em que eu vou presumir alguém morto na situação de ausente? É, letra A,
quando ele desapareceu, quando houve a declaração de ausência, quando foi feita a arrecadação de bens, quando foi feita a sucessão provisória, quando foi feita a sucessão definitiva. Ou 10 anos depois da sucessão definitiva. Aí nós voltamos para o artigo 6º. A morte pela ausência precisa da declaração aqui, ó, a sucessão definitiva. E aí nós vamos ver que a resposta correta é 2017, que foi o momento em que a sucessão provisória foi convertida em definitiva. E aí, nos termos do artigo 6º, nós temos a presunção de morte do nosso colega Arnaldo. Então, pessoal, é isso. Se você for fazer a prova da Assembleia, lembre-se, link na descrição aqui para você dar uma turbinada nos seus estudos. Vamos ter um material de revisão com todas as questões que caíram no simulado que nós já fizemos e outras questões também inéditas. Mais questões de história do Rio Grande do Norte inéditas, questões de regimento interno inéditas, Constituição do Rio Grande do Norte inéditas. Ok? Para além das questões cobradas nos simulados, para vocês fazerem esses treinamentos e revisão nessa reta final de prova. Um forte abraço e até a próxima aula.